Olha, eu preciso dizer pra você que por diversos momentos eu senti um knock na minha garganta ao assistir ao terceiro episódio da série da HBO, porque é simplesmente emocionante. Eles deram uma pausa na história de tensão desse mundo pós-apocalíptico que vimos nos 2 últimos episódios para focar numa história mais humana. Eu diria que uma história dentro da história, num roteiro impecavelmente bem escrito, com uma direção de fotografia de uma sensibilidade fora do comum. Seja muito bem-vindo, meu nome é Lucas e aqui eu falo sobre temas que eu gosto muito, como filmes, séries, games, livros, entre outros. Tudo foi perfeitamente bem pensado para que esse episódio mostrasse o que há de mais lindo e puro no nosso mundo, que é o amor. E é justamente isso que a gente vê aqui. Um relacionamento entre 2 homens que se amam e que encontram um no outro um apoio, um suporte necessário para sobreviver àquele mundo pós-apocalíptico devastado por anos, onde as pessoas perderam tudo, inclusive a esperança de dias melhores. Eu tô até agora extasiado com esse último episódio, não só por tudo que comentei até agora, mas porque esses 2 atores entregaram muito para que seus papéis fossem convincentes e conseguissem tocar na alma das pessoas que estavam assistindo de uma forma simples, humana, e que criasse uma conexão entre eles. E eles conseguiram. Bill, que é interpretado por Nick Offerman, manda muito bem em seu papel e é incrível o que esse cara fez com seu personagem, mesmo sem às vezes abrir a boca, tendo o desafio de mostrar o lado sensível de um personagem casca grossa, frio e insensível na maior parte do tempo. E tudo fica ainda mais incrível com Murray Bartlett, que faz o Frank, o companheiro de Bill. Esse ator consegue nos mostrar a profundidade do amor, do carinho, do cuidado de um personagem que nem tem na história do game, pelo menos vivo. Só aviso importante, pessoal, a partir daqui eu começo a trazer alguns spoilers. Se você não assistiu ao terceiro episódio da série, deixa pra ver depois, ok? Eles foram muito ousados em mudar praticamente toda a história do Bill na série. Para você ter uma ideia de como eles mudaram, no game a Ellie conhece o Bill, eles têm vários desentendimentos e ele não morre no final, ele continuou vivo. Aqui, no único episódio, a gente consegue ver o início, o meio e o fim da história desse personagem, que não vai agregar tanto assim para a história principal, mas que teve um episódio incrível, especialmente dedicado para contar a história dele, que não conhecíamos com tanta profundidade nos games, e que com toda certeza fez toda a diferença para as pessoas que assistiram, principalmente para aquelas que também jogaram o game inúmeras vezes, assim como eu, deixando a experiência ainda melhor. Só para que você possa entender essa diferença, eu vou citar coisas parecidas que tem na série e depois eu cito outros pontos que não tem. Na história do game, o Bill é sim um cara muito paranoico, muito casca grossa. O ator inclusive se parece muito fisicamente com o personagem do game. Ele cerca, uma parte da cidade inteira para se proteger dos infectados e também dos humanos hackeadores. E sim, ele tinha um relacionamento com outro homem, que era o Frank. Mas aí que tá. No game, Joel busca ajuda ao Bill para conseguir um carro para acelerar o processo de entrega da sua carga aos vagalumes, que no caso é a Ellie. Diferente da história da série, quem cai na armadilha do Bill é o próprio Joel, que essa armadilha não é um buraco, mas sim uma espécie de contrapeso que, preso à perna do personagem, você tem que jogar de ponta cabeça, num lugar cheio de infectados, o que deixa o clima ainda mais tenso. E Joel é salvo por Bill, que junto com Ellie fogem para uma espécie de restaurante abandonado, onde acontece uma primeira cutscene, que são aquelas cenas que parecem filme nos games e que a gente não consegue controlar. E é muito interessante a apresentação do Bill a Ellie. O diálogo entre os dois chega a ser divertido, de tanto que eles se tretam entre si. Para você ter uma noção, quando a Ellie tenta ser simpática, orientada por Joel não dizer nada e não causar nenhum tipo de problema, porque sabia que o Bill era uma pessoa difícil, ele simplesmente coloca uma algema no braço dela e coloca ela presa a um cano da parede. Dali em diante, a interação entre o Bill e a Ellie é só troca de farpas. Nessa mesma cena, Joel pede ajuda ao Bill, dizendo que ele lhe deve favores, então pede para que o Bill o ajude a encontrar um carro. Depois de muita desconfiança e teimosia, ele aceita e os 3 atravessam uma parte da cidade para encontrar esse tal do carro. Depois de enfrentar diferentes infectados em muitos lugares do game, Bill chega numa casa que dá a impressão que não ia há muito tempo e que logo somos surpreendidos pela expressão de tristeza no rosto dele, quando percebe que tem um homem enforcado na sala. Essa é a casa que ele vivia com Frank, que era seu companheiro. Bill olha aquele corpo pendurado e diz algo do tipo:
Ele é meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Esse cadáver que estava pendurado, lá no teto, usava uma camisa vermelha com flores brancas. Esse diálogo do Bill com o Joel, a gente entende rapidamente que eles não tinham uma relação muito fácil. Na conversa entre Bill e Joel, os dois notam que Frank havia sido mordido e que ele se matou para não se transformar naqueles infectados. Bill, sem dizer nada, mostra por meio da sua expressão facial uma certa tristeza e decepção. Assim que a cena termina, eles ouvem Ellie dando partida num carro e descobrem que Frank tinha roubado uma bateria de Bill. Só abrindo um parêntese aqui, durante a jornada dos três, focado na história do Bill, eles tentam encontrar uma bateria de carro para que Joe e Ellie sigam a viagem deles até os vagalumes. Quando chegam no local, descobrem que alguém tinha roubado, e esse alguém era o Frank. Nessa cena, Bill sugere que Joe encontre os suprimentos espalhados pela casa para que eles possam depois empurrar o carro, porque a bateria estava descarregada. Você, como controlador do personagem Joel no game, começa a explorar a casa, e aí você encontra um item, que é uma carta, escrita pelo Frank pro Bill, que diz o seguinte: "Bem, Bill, duvido que você encontre este bilhete porque você tinha muito medo de vir para esta parte da cidade. Mas se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava. Fiquei cansado dessa cidade de merda e do seu jeito inflexível. Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso. E aquela bateria idiota que você tanto resmungava, eu a peguei. Mas acho que você estava certo. Tentar sair dessa cidade vai me matar. Mas ainda é melhor do que ficar outro dia com você. Boa sorte." Joe entrega a carta pro Bill, que fica puto, amassa a carta e joga no chão. E é isso, gente. Essa era a relação que conhecíamos entre Bill e Frank no jogo. Perceba que não tem muita informação do personagem do Frank, que ficou bem diferente da série. Agora, voltando para a série, essa alteração no roteiro fez com que o terceiro episódio explorasse e alterasse a narrativa sem perder a linha, fazendo com que ficasse ainda mais brilhante do que a história do game. No começo do terceiro episódio, vemos algumas cenas que mostram uma certa aproximação entre Ellie e Joel. E eu acho, inclusive, que parte disso tem a ver com o limite que ela impôs no relacionamento dos dois, logo naquela cena inicial da floresta, que ela reforça que a decisão deles de levar ela para um outro lugar foi dele, porque ele queria uma bateria e não por conta dela. Em uma outra cena, eles precisam ir até uma loja e Ellie encontra numa espécie de porão um infectado pelo Cordyceps, talvez no estágio inicial, que depois de um tempo o analisando, ela decide matá-lo com uma faca, já nos mostrando um pouco mais sobre sua personalidade, que já bem conhecemos nos jogos. Mas antes disso, a Ellie encontra um fliperama abandonado nessa loja, que a gente vê que é simplesmente um dos primeiros jogos da franquia Mortal Kombat, e ela tenta jogar, mas logicamente não funciona. Foi bem legal essa cena porque também tem no jogo, mas não como Mortal Kombat. E essa cena lembrou um pouco da minha infância, me trouxe uma certa nostalgia. No terceiro episódio, que foi dirigido pelo ganhador do prêmio BAFTA, Peter Hoare, que é conhecido por dirigir alguns episódios de Umbrella Academy e também The Sim, acertou em cheio na direção, com cenas de uma sensibilidade que toca no lugar muito profundo do coração. Na história desse episódio, que é contado de forma inédita, vemos a introdução do personagem Bill e da sua relação com Frank em flashbacks e nos mostra a relação dos dois nos dias de hoje. E aqui eu vou destacar para você algumas das minhas cenas favoritas. A primeira delas, certamente, é aquela cena do piano, onde Frank tenta tocar uma música e o Bill pede para ele parar de tocar aquela música. E meio tímido, sem jeito e até a certo ponto incrédulo com toda aquela situação, pede para ele mesmo tocar uma outra música que simplesmente falava de amor. Frank, que fica emocionado, beija Bill. E ali, no abraço entre os dois, a gente consegue ter empatia suficiente para se sentir no lugar deles, onde por muitos anos não sabiam mais o que era um abraço, o que era um beijo, o que era um carinho, um afeto. Outra cena muito linda, com uma fotografia impecável, é a cena dos morangos, com aquele sol atrás deles, onde Frank mostra para Bill uma plantação de morangos, depois de ter trocado armas em troca de sementes com a Tess meses atrás. Bill fica um pouco puto por isso, mas logo se entrega àquele momento. Ali você sente todo o carinho que um tem pelo outro e mais. A gente enxerga um Bill desarmado, mais aberto à vida e aquelas pequenas experiências e momentos de felicidades. Inclusive uma delas é o prazer de sentir o sabor do morango depois de anos sem saber o que era isso. Uma outra cena muito impactante que entrou um cisco aqui no meu olho quando eu assisti é aquela deles sentados na sala, já bem mais velhos, onde Frank conta para Bill como gostaria de morrer, já que ele estava no estágio quase terminal de uma doença grave que ele tinha. Cara, aquela cena, olha, não tem trilha sonora, apenas uma câmera apontada para aquelas duas pessoas que estão entregando tudo de si,
simplesmente incrível. Mas, pra mim, a melhor cena de todas, na verdade é um conjunto de cenas, é quando vemos Frank e Bill colocando em prática o plano de morte de Frank, que já estava bastante debilitado. Eles vão à boutique da cidade, que foi cercada pelo Bill, eles se casam numa cena lindíssima, preenchida por uma iluminação meio fraca, num tom mais quente, quase que um entardecer, trazendo certa intimidade para a história e até mesmo uma tristeza por algo que estava chegando ao fim. E falando em fim, a última cena dos dois sentados à mesa, jantando à luz de velas, é de doer o coração. A trilha sonora cria uma conexão muito forte do espectador com aquela cena final dos personagens. Eles brindam, tomam uma taça de vinho, o que era o mesmo que eles tomaram quando se conheceram, jantam e depois Bill traz outras 2 taças maiores, coloca mais vinho e despeja um saquinho de pó dentro do copo do Frank. Frank pergunta se é suficiente. Bill responde que sim, e aí ele bebe todo o vinho da taça. Para surpresa de Frank, Bill também toma todo o vinho da taça e pergunta se também tinha as pílulas na garrafa de vinho, trituradas no caso, e Bill responde que sim, o suficiente para matar um cavalo. Bill já não queria mais viver sem Frank, então num diálogo de cortar o coração ele diz algo do tipo: não é o trágico suicídio no fim da peça, eu estou velho, já vivi demais, você era o meu propósito. Frank, emocionado, diz que não apoiava aquela situação e diz que ele deveria estar puto, mas que vendo pelo lado objetivo, aquilo era muito romântico. Mesmo emocionado, eles riram e Frank pede para que Bill o leve para a cama. A partir daquele momento, Bill leva Frank a caminho do quarto, numa das trilhas mais lindas e impactantes do game. Chegamos ao final de uma história de amor lindíssima, à la Romeo e Julieta. No mundo sem esperanças, eles encontraram, por muitos anos, um lugar para chamar de seu. Não era só a casa deles, era o lar deles. Depois dessa história lindíssima, digna de prêmio, voltamos a ver Joel e Ellie chegando à cidade cercada por Bill. Diferente do jogo, Joel tinha o acesso, o código de acesso para conseguir entrar com facilidade naquele local. Chegando na casa do Frank e do Bill, para minha surpresa, porque eu não queria que o Bill morresse, eles encontram um lugar abandonado, com comida estragada, poeira em cima dos móveis. Enquanto o Joel tenta abrir a porta do quarto dos dois, que estava emperrada, ele encontra uma carta deixada por Bill para o Joel, com a chave do carro dele junto. E o curioso é que essa carta tem o mesmo tom que aquela carta que o Frank deixou para o Bill no game, que eu li para vocês, mas aqui foi para o Joel. Essa carta foi lida pela Ellie de uma forma muito cômica. Depois dessa cena, vemos o Joel um pouco incomodado por ter lembrado da Tess. Ellie, vendo aquela situação, tenta puxar assunto sobre isso e rapidamente Joel corta o assunto e somos impactados por um diálogo que também tem no momento do jogo, onde o Joel dá algumas instruções para Ellie. A primeira é para que nunca fale da Tess e nem da vida pessoal deles. A segunda é para não contar a ninguém sobre a condição dela e a terceira é para fazer o que ele mandar. Eles entram no carro, Joel explica para ela como funciona o cinto de segurança e eles seguem aí a jornada deles rumo ao encontro dos vagalumes. Por fim, a última cena do episódio é de uma janela aberta com uma leve brisa balançando as cortinas. É como se ali houvesse uma despedida do Bill e do Frank com seu amigo Joel. E é isso, pessoal. O terceiro episódio de The Last of Us foi o melhor até agora e expandiu a minha experiência em relação à história dessa franquia incrível, baseada em um dos jogos favoritos da minha vida. Mas e aí? Você assistiu ao terceiro episódio? O que você achou? Comenta aqui embaixo para eu saber sua opinião. E se este vídeo fez sentido para você, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificações que fica aqui no canto para que você possa receber os próximos vídeos em primeira mão. Valeu, gente! Um beijo e até mais!